Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou dar uma aula de história para vocês, história e geografia. Vou ensinar para vocês um pouco sobre o que é a União Europeia. Eu sei que parece meio bobo, mas é sempre legal de explicar e tem pessoas interessadas, né? Aquele pessoal também que vai fazer vestibular, sei lá. Então eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês de uma maneira bem fácil sobre como que surgiu, né, a União Europeia, o que realmente é. Hoje a União Europeia ela é composta por 28 países e ele é o maior bloco econômico mundial, né, regional. E ele é situado na Europa, né, como todo mundo sabe. Pois bem, o cenário da Europa sempre foi de muito conflito, porque ele tem muitos países e tinha muito interesse. Então assim, sempre quando acabava uma guerra tinha muita destruição. Então teve a Primeira Guerra Mundial, houve destruição e precisava haver essa reconstrução da cidade dos países, né? E depois teve a Segunda Guerra Mundial, mais destruição, mais esforços para reconstruir esses países. E o que isso significava para os países da União Europeia? Um grande atraso. Porque logo no final, né, da Segunda Guerra Mundial, duas potências começaram a crescer muito e ultrapassaram muitos países da União Europeia, que é os Estados Unidos, né, que ele era o lado capitalista, e a União Soviética, o lado socialista. Então, assim, o que esses países da Europa pensaram? A gente não pode ficar para trás, então o que a gente precisa fazer? Vamos nos unir para a gente conseguir avançar, alcançar esses países, né, para a gente ser forte novamente. Pois bem, então logo no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, 3 países já estavam pensando em se juntar para montar o primeiro bloco, que é a Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Eles formaram o bloco Benelux. Porém, existiam outros países que estavam ali em bastante conflito, como a França e a Alemanha, né? Então eles sempre estavam explorando e querendo terras, enfim. Então foi assinado, junto com a Itália, esses dois países mais a Itália, o Tratado de Roma. Né? E o Tratado de Roma, então, acrescentou esses 3 países ao bloco Benelux, formando o bloco CECA, CECA, né? E que buscava bastante matéria-prima, enfim, eles exploravam juntos, eles tinham um grande crescimento juntos, né? Que era essa a ideia. Então eles formaram a Europa dos 6. Depois que os países foram vendo que estava dando certo esse bloco, né? Então, conforme foi passando o tempo, mais países queriam entrar nesse bloco, porque eles viram que estava sendo um grande benefício, os países estavam se ajudando, o investimento era menor, porém o retorno era muito maior, porque tinha muito país colaborando ali. E foi então em 1992 foi assinado um novo tratado, que é o Tratado de Maastricht, que é um tratado de uma cidade da Holanda, né, por esse que é um nome estranho, a 4ª maior cidade da Holanda, e foi aí que foi instituído oficialmente o nome União Europeia. E também onde existiu a União Monetária, foi criado o euro. Por mais que o euro foi somente utilizado 10 anos depois dessa criação. Então assim, o bloco continuou funcionando, continuou dando certo, o bloco foi expandindo, mais países foram aderindo, quando em 2007 foi assinado o Tratado de Lisboa, né? Por que Lisboa? Por que dessa cidade? Porque Portugal foi o país que mais se beneficiou com tudo isso, então ele teve um rápido crescimento e acabaram escolhendo, né, a cidade de Lisboa para ter o nome desse tratado. E a gente conhece muito bem esse tratado, pois ali que foi assinado o Acordo de Schengen, né, que é o livre circulação de pessoas, e também hoje o maior desafio da União Europeia, que é a União Política, ou seja, uma constituição onde todos os países se beneficiam da mesma constituição. É muito difícil porque cada país tem o seu aspecto cultural, então é muito complicado ter essa união política, mas é um desafio que a União Europeia quer realmente conquistar. Esse foi o resumo do que é a União Europeia, espero que vocês tenham gostado, né? Eu fiz bem resumido mesmo, uma coisa bem simples para todo mundo conseguir entender, né? Eu não sou nenhum professor de geografia e história, então, né, eu espero ter conseguido passar um conteúdo bem legal para vocês de uma maneira bem fácil, né? E, por favor, se inscrevam no canal. Se vocês tiverem outra dúvida ou sugestão de vídeo, por favor, escrevam aqui embaixo, tá? Que eu quero ouvir o que vocês têm a dizer para eu fazer vídeos para vocês. Então, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por assistirem o vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!